Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo algumas mensagens aqui durante esta semana só para a gente refletir e quem sabe até aprender, vá anotando. Nós começamos capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 de Jonas, e assim por diante, capítulo 3, versículo 3 de João. A última mensagem foi capítulo 7, versículo 7 de Juízes. Hoje é capítulo 8, versículo 8. De qual livro? Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo 8. Antes de eu dizer o versículo, eu vou contar um pouquinho da história antes, o que aconteceu, para poder este homem dizer isso a Jesus. Olha o que foi que o homem disse a Jesus. Mas primeiro nós vamos entender. Um homem, um centurião. O que é centurião? Centurião é uma pessoa que tem 100 soldados ao seu dispor, que recebe ordens, comandos, olha, faça assim. Então, centurião, ele tinha 100 soldados à disposição dele. Mas ele tinha um que estava doente. Parece aquela história, das 100 ovelhas. O homem tinha 100 ovelhas, um pastor, e um se afastou, e o pastor se preocupou com aquela ovelha, Mas eu estou falando de pessoas. Esse centurião tinha 100 soldados, mas teve um que estava doente. Ele procurou Jesus e disse: Senhor, vamos à minha casa? O meu servo está doente, está terrivelmente doente, vamos na minha casa? Aí Jesus: vamos, eu vou na sua casa. Olha, Jesus: vamos, eu vou na sua casa. Porque Jesus viu a preocupação daquele homem pelo seu servo. Ele está muito doente, vamos na minha casa? Aí Jesus: eu vou. Aí vem Mateus capítulo 8, versículo 8. O homem diz assim: não, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Eu não mereço. Já imaginou isso? Eu não mereço. Nós não merecemos, que Deus entre na nossa casa, na nossa vida, porque nós somos pecadores. Mas Deus vem e entra na nossa casa, na nossa vida. Aí aquele homem diz: eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Mas, olha aí, basta apenas uma palavra do Senhor. Só uma palavra, daqui onde o Senhor está. Basta uma palavra. E o meu servo será curado. Você já imaginou a fé desse homem, Jesus? Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele disse: não, eu não mereço, eu não sou digno. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não mereço. Mas se o Senhor der uma palavra daqui, meu servo será curado. Jesus ficou admirado com a fé deste homem, com a confiança que esse homem estava depositando em Jesus. E Jesus chamou os discípulos e disse: olha, eu nunca vi em toda Israel, nunca vi homem de tamanha fé como este. Eu nunca vi uma pessoa de tanta fé como este homem. Gente, isso aí é sério. Isso aí é extraordinário, isso é maravilhoso. Você diz assim: Senhor, eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa, eu não mereço. Mas se o Senhor der uma palavra, meu servo será curado. Jesus ficou tão admirado que disse para os discípulos: olha, eu nunca vi tanta fé como a deste homem, nunca vi. E ele disse: conforme a tua fé, o teu servo está curado. E nós possamos parar para pensar: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço, mas de acordo com a tua vontade, o teu querer, no seu tempo, seja feita a tua vontade, Senhor. E o homem disse mais: eu sou uma pessoa que eu tenho pessoas que recebem o meu comando, como eu também recebo o comando de algumas pessoas. Eu sou uma autoridade diante de 100 homens, e o Senhor tem a autoridade. Já pensou o quanto ele depositou confiança em Jesus? Assim como eu posso dar ordens, se o Senhor der uma ordem agora, o meu servo será curado.
Reflita, viu? Mateus capítulo 8, versículo 8. Isso é forte, viu? Olha o que Jesus diz. Eu nunca vi em toda Jerusalém, nunca vi homem de tanta fé como deste homem. E como é que está a nossa fé? Eu confio no Senhor. Eu vou pedir. Eu vou esperar o tempo dele. Mas eu confio no Senhor. É isso que nós devemos dizer às pessoas. Olha, eu confio, vai ser no tempo de Deus. Se eu pedir, eu vou esperar o resultado. No tempo de Deus, eu vou receber a minha bênção, a minha vitória, a minha cura, a minha libertação. Foi isso que o centurião passou para Jesus. Eu confio no Senhor. Se o Senhor der uma ordem, eu acredito que meu servo será curado. E naquele momento, quando o centurião chegou em casa, ele perguntou: você foi curado? Fui, em tal momento. Esse foi exatamente o momento em que eu estava conversando com Jesus. Naquele momento que Jesus disse: seu servo está curado, ele foi curado. Porque a ordem de Jesus é verdadeira, é forte. Até a próxima mensagem, capítulo 9 e versículo 9, de outro livro aí, para a gente tirar lições para a nossa vida. Vá anotando, gente. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 2. Anota aí. Vamos fazer pelo menos umas 15 mensagens, somente umas 15. Se a gente fosse terminar quando os números terminassem, né? Não ia terminar nunca. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Não tem fim. Mas vamos parar lá no 15. A próxima mensagem, capítulo 9 e versículo 9. Hoje foi Juízes, capítulo 8, versículo 8. E o povo de Deus diz: amém.